Mais uma novela acontecendo na Gávea e dessa vez o protagonista chama-se Lucas Paquetá, cria do Ninho, jogador do West Ham, e a situação é, o jogador quer vir para o Brasil. O Flamengo já acertou mais ou menos uma contratação. Os valores estão estipulados, mas o West Ham está dificultando a situação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Sejam muito bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo. Peço que você deixe seu like, sua inscrição, comente aí embaixo, que você compartilhe esse vídeo para aquele grupo de WhatsApp seu de futebol. E hoje é dia de Flamengo, hoje é dia de falar sobre Lucas Paquetá. E para a gente poder dar um contexto do histórico da situação é o seguinte. O Flamengo ele entra com um acordo com o Paquetá no início do ano. E aí ele começa a contactar o West Ham para poder formalizar um contrato. O Flamengo oferece 75 milhões de euros. E o West Ham rejeita e fala que o Paquetá só vai sair por 60. Dado alguns dias de negociação, o valor de 60 milhões ele é reduzido para 45. E o clube inglês já deu o sinal verde de que estaria disposto a vender o meio-campista. Só que ele exige uma condição: um empréstimo obrigatório até o final da temporada europeia. Hoje saiu inclusive uma notícia de que o Flamengo vai ter reunião com os dirigentes do West Ham para poder flexibilizar os termos. E o Fabrício Romano confirmou todas essas informações de que o West Ham teria essa questão e que a venda do Paquetá é uma questão de tempo. E aí, falando a respeito do West Ham, é compreensível entender por que eles não querem vender o Paquetá por agora. E isso acontece por causa da situação atual do clube. O West Ham está em 18º na Premier League, só tem 3 vitórias e acaba com uma sequência de 10 jogos sem vencer, que terminou agora na última partida contra o QPR na FA Cup. E se você parar para analisar, é definitivamente uma situação bem alarmante. Acaba que o Paquetá ele é um dos principais jogadores do West Ham, junto com o Bowen, né? E acaba que, sendo um dos principais jogadores, ele tem um papel fundamental de tirar o time da zona de rebaixamento. Então, acaba que, querendo ou não, existe um mundo em que o West Ham acaba se livrando da zona. Porque a diferença do West Ham pro próximo time, que é o Nottingham Forest, que é o primeiro time que tá fora da zona de rebaixamento, são 7 pontos. E aí, cara, mas são 3 jogos que precisa fazer, mas, cara, tem 17 jogos. O West Ham não conseguir resolver 3 jogos em 17, aí realmente pode ser rebaixado, aí é rebaixado com méritos. Acaba que, nessa situação, se você vai vender um dos principais nomes do seu time nessa situação, precisando urgentemente de uma qualidade técnica no elenco, é um risco, para não falar atestado de burrice. Mas o West Ham pode usar o dinheiro do Paquetá e contratar alguém. Galera, a vida não é um FIFA, sabe? A vida não é um FIFA que você contrata o cara e o cara já tá adaptado, o cara já tá jogando bem. O cara ele precisa de um período de adaptação, o cara tá em outro ritmo e muitas das vezes, se ele tá em outro país, ele tá extremamente fora do ritmo. Então, tipo assim, não adianta, não, a gente vai vender o Paquetá e vai contratar outro jogador e tudo mais. Não é assim que funciona. E querendo ou não, a melhor coisa que o West Ham tem para fazer é vender o Paquetá em junho e julho, que é quando a janela abre. Porque você não perde qualidade técnica e você já tem a certeza de venda. Então, se você se mantém na Premier League, você já tem um dinheiro para poder se reforçar para não acontecer o que aconteceu essa temporada. E se você cai, você já tem uma garantia de que você vai subir, inclusive sendo campeão. Agora, o problema que existe nessa transferência é que o Paquetá quer voltar para o Brasil. E isso pode interferir ele no desempenho dele. Porque é o seguinte, o Paquetá quer ir para o Brasil. O West Ham não quer liberar ele agora.
isso pode dar um problema de diminuir o desempenho do Paquetá e de até ele tentar cavar a saída dele. E que isso não é nada ético. Mas geralmente isso funciona. Sobre o Flamengo, é unanimidade que é uma contratação quase que perfeita. Principalmente para um setor do Flamengo que precisa de rodagem igual meio de campo. Não adianta você querer ficar arriscando sempre a Arrascaeta, Carrascal, Arrascaeta, Carrascal, Arrascaeta, Carrascal. E o que eu acho engraçado é que essa contratação é que nem o Kiko quando vê o Chaves brincando com algum brinquedo. Aí ele entra pra dentro de casa, vai e pega um brinquedo Ultra Blaster melhor. E foi o que aconteceu. O Flamengo viu o Cruzeiro contratando o Gerson e falou: vou comprar o Paquetá. Enfim, piadas à parte. Eu gostaria muito de ver como que o time ele vai se apostar. Porque eu não vejo o Felipe Luiz abrindo mão do 4-4-2. Eu já vi pessoas falando para deixar o time num 4-3-3. Só que eu acho que o Felipe Luiz não vai abrir mão do 4-4-2. E provavelmente a ideia é pôr todo mundo para jogar. Só que é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai botar o Arrascaeta mais avançado junto com o Pedro? Você vai botar o Carrascal de reserva? Você vai botar o Paquetá de reserva? Você vai trazer o Paquetá um pouco mais para trás e o Jorginho vira reserva? Sabe? É a famosa boa dor de cabeça. E além disso, eu acho importante o Flamengo olhar também para outras posições. Porque, beleza, contrata um centroavante por 40 milhões. É uma contratação que tem margem. Dá para o Flamengo fazer outras contratações e outras boas contratações. Mas existem posições que tem tanta emergência quanto a posição de meio campo. Igual, por exemplo, um volante mais defensivo, um meio campo mais defensivo, porque o único jogador que tem nessa função é o Pulgar. O Jorginho e o Saul, eles podem fazer essa função, só que eles são melhores no controle de jogo, no passe, né? No passe de bola e tudo mais. E o De La Cruz é um jogador mais de transição, é um jogador mais de velocidade. Então é importante o Flamengo se atentar a essas coisas para poder fazer uma boa janela de transferências. Janela essa que, concretizando a venda do Paquetá, concretizando a compra do Paquetá, é uma baita de uma janela. Porque a gente está falando de um jogador de 40 milhões. Não vou entrar em consideração a inflação do mercado do futebol mundial, que isso é uma parada que eu vou comentar em um outro vídeo se vocês quiserem. Mas é de se atentar o nível do futebol brasileiro até 2019 e como isso aumentou de uns tempos para cá. Os times têm mais dinheiro para contratar, os times estão mais organizados e as contratações de maior nível estão chegando. Como, por exemplo, o Paquetá, que temporada passada era cotado para estar no Manchester City. E ele tem idade para estar no Manchester City. E, enfim, agora está vindo para o Flamengo, se tudo der certo. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que você acha? Você acha que foi uma boa contratação? Você acha que não vai rolar? Você acha que o Flamengo está fazendo cagada? Comenta aí embaixo. Vamos conversar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você deixe seu like, que você se inscreva, que você compartilhe para os seus grupos de WhatsApp. É isso, pessoal. Tenham uma boa semana e que Deus abençoe vocês.